Se um dia vocês tiverem curiosidade de saber realmente quais são as minhas reais capacidades e quem fisicamente eu sou, a pessoa que vocês têm que perguntar é meu pai. Meu pai, ele me vê muito diferente de uma pessoa que simplesmente me admira. Sem dúvida ele me ama, sem dúvida ele é feliz ou ele se sente satisfeito e orgulhoso daquilo que eu conquistei, mas ele me vê como pai. E um pai sempre olha para um filho, percebendo que o filho é alguém que ainda precisa muito de crescimento e que tem muita coisa para fazer. A medicina sempre foi a opção profissional, Paulo. Eu nunca tive dúvida que aquela criança estudaria medicina. Assim como nunca tive dúvida que meu outro filho, o Guilherme, estudaria medicina. Não seria outra a escolha profissional. Não é porque medicina é um negócio importante, não é por isso, é porque aquele cara tinha uma visão, e aí a gente passa para um outro tema, né, da physis, né, ou da fisiologia. Né? Por que o prêmio Nobel não é um prêmio Nobel de medicina, é um prêmio Nobel de fisiologia e medicina? Porque a ciência é a fisiologia. O que ocorre dentro do indivíduo é um fenômeno fisiológico. Não é? Então, fazer ciência é fazer fisiologia. Não é? A medicina é uma arte. É uma arte, assim como você faz ciência fazendo física e faz arte fazendo engenharia. Sem demérito para uma ou outra. Cada uma é uma coisa. Né? Assim como você faz, por exemplo, arte fazendo economia. Você faz arte, você faz artefatos, você constrói objetos, raciocínios. Isso faz a medicina. A ciência é fisiologia. E eu acho que de início a preocupação daquele jovem era uma preocupação ou era uma abordagem que seria bem representada na opção pela medicina. Você cuidar de pessoas, você cuidar do bem-estar da pessoa, você resolver problemas da saúde da pessoa e eventualmente da doença, né? Mas basicamente você reconhecer naquele organismo uma fisiologia, uma physis. Né? Então a minha formação como físico, eu creio que possa até ter influenciado o Paulinho, porque sempre ele viveu num ambiente de ciência, convivendo com cientistas, convivendo com pessoas que olhavam o mundo de um ponto de vista da explicação científica. Não é da causa e efeito, é outra coisa, mas é da explicação científica. E a physis é a expressão dessa explicação científica no mundo da vida, no mundo dos seres vivos. E é daí que eu vejo que aquele jovem faria como opção profissional a coisa da medicina. E eu vejo a medicina não como um sacerdócio, como uma coisa que eu vou tratar de pessoas, vou cuidar de pessoas, não nesse sentido, mas no sentido da resolutibilidade, da capacidade de resolver, da capacidade de compreender e atuar sobre um determinado organismo. Não é? E nesse sentido há uma aproximação muito grande, não é? Da fisiologismo, da fisiologia, da physis, com a física, com a preocupação com o mundo físico, não é? Com essa physis que está na base das ciências naturais. Não é? Isso, no passado, na origem das ciências naturais, a medicina, a física eram ciências muito próximas. Né? Prova é a química, por exemplo, que descende da física, que tem uma explicação física. Né? Agora, independentemente desse raciocínio, digamos, mais elaborado que eu fiz até agora, eu acho que existe uma disposição na pessoa, não é? de seguir a carreira médica. Não existe uma disposição de
de se preocupar com o próximo, de se preocupar com a saúde do sujeito, de se preocupar com o bem-estar do sujeito. E o que eu acho fundamental, de comunicar isso, porque a gente não se preocupa com isso dentro de um laboratório escondido, mas você se preocupa lidando com pessoas, com uma profissão e comunicando, transferindo para essas pessoas um conhecimento para que o camarada se sinta melhor e observe a saúde dele. Eu acho que essas são as determinantes da escolha profissional. Agora, como escolha profissional, existe um terceiro aspecto que me parece fundamental, não é? Que no mundo de hoje esta é uma profissão, não é? Não é nenhum sacerdócio, não, mas é uma escolha profissional muito objetiva em que o sujeito vai construir a vida dele, vai fazer alguma coisa que é monitorada por pessoas, que precisa ter qualidade, precisa ter uma avaliação e que tem consequências na vida das pessoas. Então, como profissão, existe um aspecto de responsabilidade que eu acho que se casa muito bem com a figura do Paulo, que é um sujeito que, até onde eu sei e da experiência que eu tenho com o pai dele, é uma pessoa responsável por aquilo que faz e por aquilo que diz às pessoas. Hoje eu entendo melhor aquilo que ele falava para mim 20 anos atrás. Ele relata a impressão que causava nele, cartas que eu mandava para ele, que as letras eram coloridas, né? E isso fortalece mais uma vez este argumento da forma, né? A forma da escrita, a forma da carta tinha muita importância. Um outro elemento que reforça essa minha argumentação é o fato de que quando o Paulinho, aqui em São Paulo já, depois dos 16 anos morando comigo, aqui em São Paulo, ele se dedicava ao estudo, era uma forma de estudar e ter uma apreensão visual daquilo que estava estudando, né? As contas, as matemáticas, a química não eram importantes apenas como um relato que estava ali no livro, que você lia simplesmente, mas que exigia você anotar, você tomar nota e criar determinados esquemas mnemônicos relacionados à forma de expressar isso no papel. Então, a questão da forma parece ser, do meu ponto de vista, um elemento de apreensão da realidade muito importante para ele. A Leandra está do meu lado, vendo 100% das consultas já tem 3 anos, o que praticamente é uma residência médica, o que faz dela quase um Paulo Musi de perereca. E é muito legal ter isso, porque com o tempo e com o sincronismo, não tem jeito. Às vezes vem uma frase, vem uma situação, e eu olho para ela, ela olha para mim, e a gente já sabe exatamente o que falta ali para aquele atendimento, para a coisa ficar completa, para a pessoa entender o papel dela. Eu não tinha dimensão do que o Dr. Paulo Musi significava para esse mercado que ele atua, né? Do que ele era, do tamanho dele. Eu não tinha. Embora as redes sociais a gente já tivesse um tamanho menor, eu não tinha essa dimensão. Eu sabia, óbvio, que ele era um bom médico, porque o Paulo sempre foi inteligente, dedicado, focadinho, ele sempre foi assim. Então a gente sabia, e lógico, pelo jeito que ele cuidava da gente, família, né, que ele era um excelente médico, mas eu não tinha essa conexão do que isso significava nesse mundo do bodybuilder, né, da medicina esportiva. Eu não tinha essa dimensão. Eu já era enfermeira, eu já era enfermeira há bastante tempo, então trabalhei a vida toda na área da saúde, desde nova, e trabalhando com isso, com médicos, mas não sabia absolutamente o que significava o Dr. Paulo Musi, né? Pra gente, como eu falei, ele continuava sendo Paulinho. E aí, um belo dia, sabia da clínica, sabia do esforço da minha irmã, vi ela grávida pintar
a performance com saúde, né? Chegar em casa com balde, barriguda, toda suja de tinta, porque eles vieram pintar aqui, o consultório que mudou da Paulista para cá. Acompanhei isso tudo, ela construindo, e não, o Paulo precisa de um lugar maior, o Paulo precisa de uma outra coisa, o Paulo, ela falava, nem ele tem a noção do que ele é e do que ele precisa, ele não tem essa noção, né? É muita gente, é muito paciente, ele atende numa sala pequena. Enfim, acompanhei isso, mas ainda assim, sem saber essa dimensão de mídia mesmo, de alcance dele, né? E aí um dia ele chegou e me convidou para trabalhar aqui. Ele e a Beta foram até mim, eu estava trabalhando, e a gente precisa de você, né? E aí eu falei, caramba, como assim precisa de mim, né? E eu perguntei para ele, o que eu posso fazer por você? E aí ele falou, você pode fazer por mim uma coisa que nem eu sei. Mas quando você chegar lá, você vai saber. Eu preciso de ajuda. E aí eu sabia que ele precisava de ajuda, porque assim, eu via a minha irmã há muito tempo sem ele, né? E eu via ela sofrer com isso. Então, muitas vezes a gente estava numa festa de família, ele era o último a chegar. Chegava cansado, chegava esgotado, visivelmente esgotado do trabalho. E ela ia primeiro sozinha. E eu via que ele trabalhava muito. E aí eu fiquei pensando, onde é que eu posso ajudar, né? E quando ele me chamou para trabalhar, e quando eu vim para cá, eu vim com essa ideia, eu vou devolver o meu cunhado mais cedo para casa, eu vou devolver o meu cunhado mais cedo para minha irmã, eu vou fazer o possível para fazer isso. Porque eu sabia que isso era importante para ele, porque eu sabia que ele sofria com isso, e porque eu sabia que a minha irmã sofria com isso, né? Com essa divisão dele com o trabalho, que tomava esse tamanho todo, e com a família, que era uma coisa que ele queria estar. Então, eu vim achando que isso era possível, né? Devolver o meu cunhado mais cedo para casa. E eu não pude devolver o meu cunhado mais cedo para casa. Mas eu acho que, na verdade, nem a minha irmã quer. Porque ela admira justamente esse homem, que tem uma capacidade de trabalho imensa, que tem uma inteligência que eu nunca vi, pessoalmente, de verdade. E olha que eu trabalhei com muitas e muitas pessoas por aí, na área da saúde, né? Nem ele quer. Ele queria muito ir mais cedo para casa. E a gente vê quanto ele sofre com isso. Mas ele sabe do tamanho dele. Porque o amor do Paulo pela minha irmã, a gente sabia desde lá da praia. Que foi um amor arrebatador. E a maneira como ele escrevia as cartas, um menino muito jovem, ele escrevia exatamente como ele escreve hoje no Instagram, que faz a mulherada suspirar e os homens apanharem em casa porque não são capazes de escrever igual. Ele já escrevia assim lá atrás, aos 14 anos de idade. As cartas eram impressionantes, né? E isso só era possível porque ele já tinha esse amor, essa certeza, enfim. E esse amor que ele guardou e que esperou por todo esse tempo. Não que a gente não achasse que a minha irmã amasse ele, não era isso. Mas assim, o amor dele, a gente sempre falou, o Paulinho ama muito a Beta, o amor do Paulinho é muito grande. E aí, ficando aqui e não devolvendo meu cunhado mais cedo para casa, e vendo tudo isso crescer cada vez mais, e vendo a minha irmã deixar o trabalho dela, deixar as coisas que ela fazia, e se dedicar a fazer a performance crescer, e se dedicar a fazer isso tudo funcionar. A gente tem a dimensão do tamanho do trabalho, do tamanho do amor dela por ele, que não é nem um pouco menor do que o dele por ela. E não é nem, né, não fica em nada atrás. Ela não escreve os posts grandes, ela escreve menos, né, do que ele, mas ela tá por trás de tudo isso aqui. E ela é capaz de deixar ele ficar aqui até a hora que ele precisar. E em Florianópolis, em Mato Grosso, em Piauí, em Sergipe, em Portugal, que ele vai agora, e ir junto quando ela pode, e não ir quando ela não pode, e cuidar das meninas e da casa e de tudo, e não querer, embora queira, o marido dela mais cedo, porque é exatamente isso que ela admira, né? Porque é exatamente isso que ela ama, é exatamente isso que eles são. Então, quando vocês falam assim, a construção, né, Muzi, a construção, é exatamente isso. Na verdade, eu acho que eles já estavam construídos lá com 13 anos de idade, né? Agora eles só conseguiram juntar. Eles gostam, eles se amam exatamente assim, eles entendem o espaço um do outro, eles entendem essa capacidade
do que cada um tem que fazer, por isso cada um faz milhões de coisas, e aí quando eles estão... Porque na verdade eles estão o tempo todo juntos, né? Embora não fisicamente, eles estão juntos no mesmo objetivo. Então, por isso a coisa fica tão bonita para quem vê de fora, né? Mas não deixa de ser sofrido, não deixa de ser batalhado, não deixa de ser para quem tá dentro, né? Pra gente que acompanha de dentro. Então a gente sabe as barreiras que esse amor passa, as provas que ele sofre, a falta que ele sente, a saudade, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas sabe também que eles constroem isso para eles, por eles e pelas meninas, né? E porque é o que eles acreditam, porque é o que eles são, porque tá na essência do Paulo, tá na essência da Beta, e é assim. E talvez por isso o universo deu a chance deles se reencontrarem, o universo deu a chance disso acontecer de novo, né? Deles ficarem juntos. E aí eu, como passei de cunhada a, como ele chama, a chefe, né? Então eu chamo ele de chefe, ele me chama de chefe. Aí eu passei de cunhada a enfermeira, a assistente aqui. E eu costumo dizer que foi um grande presente, porque eu pude conhecer melhor ele e até a minha irmã. E pude conhecer esse médico extraordinário, que talvez se eu ficasse sendo só cunhada, eu conhecesse só o Paulinho, que já era extraordinário, não minimizando, mas assim, esse médico extraordinário, essa coisa enorme que ele construiu baseado no que ele acredita, baseado na inteligência dele, na capacidade dele de trabalho e em ser médico, que é o que ele ama, né, fazer e faz muito bem. E eu posso hoje ter a honra de ouvir ele dizer: a Leca é o muse de saia. E de tudo, isso é o que mais emociona, porque é um puta elogio, né? Sabendo quem ele é, o que ele é, merecer levar o nome dele, mesmo que por um apelido e por uma brincadeira, é uma honra imensa. Então, eu trabalho todos os dias para merecer isso, para honrar isso. Faço o melhor que eu posso, porque ser muse de saia é uma responsabilidade muito grande, uma honra imensa. Então, hoje o Paulinho deixou de ser meu cunhado, deixou de ser só meu chefe. Ele é uma pessoa que eu admiro profundamente. E no último dia, não lembro a data agora, acho que foi 6 de setembro, não sei se setembro, se julho, não sei bem. Ele chegou aqui, me abraçou e falou assim: feliz dia do irmão, chefe. E eu acho que eu posso encerrar com isso. Esse é o Paulinho que virou nosso irmão, nosso chefe, nosso amigo, nosso médico de família, enfim. É isso que ele construiu, fora das câmeras, fora do Instagram, fora da mídia, né? É isso que ele construiu. Ele é nosso irmão. Ele é a continuação da Beta. E é isso. Então, eu tenho muita honra de participar da construção disso tudo, desde lá de trás. Desde o Paulinho da praia branquelo, que não podia ficar no sol, e que a minha irmã, que adorava o sol, tinha que ficar embaixo do guarda-sol, porque senão ele ficava parecendo a Pantera Cor-de-Rosa. E ainda é assim até hoje. E ver o que eles puderam construir, né? Que essa história funcionou e deu certo. E inspira tanta gente. Eu vivi 100% profissional. Eu talvez tenha vivido 5% Paulo Muse, Paulinho, vai. Por mais que muitas pessoas me chamem, é um nome que eu só atendo quando algumas pessoas me chamam. Porque o Paulinho é muito simples, o Paulinho é muito tímido, ele é muito recluso, porque o Paulinho é o Paulinho.